O atletismo como forma de educação e cultura. Jamaica, um atleta 100% são-carlense, está trabalhando para chegar lá. Bicampeão, campeão, de diversas formas o atleta tem etapas a cumprir. Jamaica, conta pra gente, um bom atleta, o que ele deve pensar e como ele deve trabalhar para chegar lá? Em primeiro lugar, ele tem que ter um objetivo para ele atingir, conquistando esses objetivos pouco a pouco, traçar uma meta para a vida dele e tentar conquistar uma a uma e mostrando esses resultados para, com isso, estar conseguindo parcerias para que ele consiga atingir esses objetivos. No caso, você é um corredor de 5 mil metros, 10 mil metros. Você está trabalhando isso aí há quanto tempo? E como que se prepara um bom corredor? Além, lógico, da alimentação, de todos os trabalhos técnicos que tem que ser feito, eu gostaria que você destacasse para a gente como se deve iniciar um bom corredor. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do técnico Cláudio Ribeiro, que foi o mesmo treinador da Maria Zeferina Baldaia, e estudei a forma qual ele treinou ela, tirou ela praticamente dos canaviais para transformar na campeã da São Silvestre, da Volta da Pampulha. Estudei os corredores de elite brasileiros e internacionais e vi o que seria necessário para mim conseguir chegar ao mesmo patamar deles e também conquistar o meu reconhecimento, começando primeiro na cidade e depois regionalmente no Brasil. Nesse caso, você percebeu que ele havia trabalhado alguns conceitos, no caso de uma cortadora de cana, para chegar a uma campeã. O que foi que ele trabalhou? O que você percebeu que ele trabalhou para conseguir chegar nesse ponto de se fazer uma campeã? Em termos de dificuldade, o trabalho braçal que o serviço da cana oferece é muito mais dificultoso do que um treinamento específico de competições, mesmo provas de fundo, de 10 até a maratona. Em termos de dificuldade, sofrimento, o corte de cana ele é muito mais perigoso e mais complicado do que o treinamento para corrida de rua, né? Mas o Jamaica acordava às 4h30 da manhã para treinar, ia para o trabalho e voltava para o treinamento. Conta pra gente, esse esforço valeu a pena? Valeu a pena, porque eu sabia que um dia a minha hora ia chegar. Eu acreditei nisso e trabalhei para isso. Então, quando chegasse, eu teria que pelo menos estar em destaque entre os melhores corredores do Brasil. Aí eu acreditei nisso. Essas dificuldades que eu tive no início da minha carreira, contando com a ajuda da minha esposa e dos meus pais, me fizeram correr atrás desse objetivo e transformar toda a dificuldade que eu tive no início da carreira, tanto que eu tenho algumas até hoje, mas transformando isso em força, dedicação e garra para correr atrás dos objetivos e conquistar o meu lugar. Vitaminas, alimentação, descanso adequado. Essa é a fórmula mágica para quem começa a ser um bom atleta. No seu caso, o que você leva em consideração? O descanso, a alimentação equilibrada, as vitaminas. Como que um atleta deve pensar quando ele pensa dessa forma de descansar, ganhar, vencer, lutar? Essas coisas que exigem do atleta um certo ritual, um certo comportamento, né, para que chegue lá. Então conta pra gente como que é isso, as vitaminas, quais são, o descanso, quantas horas, como é isso? Há um treinamento específico que eu faço para 5 e 10 mil metros, no momento ele está em cerca de 150 km por semana. E ele tem que aumentar ainda, cerca de 180 a 200 km por semana. Mas para isso aí eu teria que continuar correndo atrás de patrocinadores para que eu consiga me manter treinando somente para conseguir alcançar essa quilometragem semanal. Aí eu treino de manhã, descanso durante um período e volto a treinar de tarde, até dar esses 150 km por semana. A alimentação, no caso, equilibrada ou balanceada, qual seria ela? Teria que ser uma alimentação rica em carboidratos, proteínas, e além dessa alimentação ainda tem a suplementação, que é importante para a recuperação do atleta, né? Que ele tem que treinar de manhã, descansar,
se recuperar para voltar à tarde novamente em treinamento. No caso da suplementação, normalmente o que se usa? Normalmente, a básica que o pessoal usa é uma vitamina chamada BCAA, maltodextrina. Elas são importantes para o atleta se recuperar e para ele não desgastar tanto durante o treinamento, né? Mas no caso aqui você disse que você tem uma certa quantidade de hora por dia para ser treinada e 150 quilômetros em média por semana para ser alcançado. De que forma um atleta consegue chegar a esse patamar? Ou o objetivo é mais que isso? Qual é o tempo, ou melhor, qual é o percurso correto por semanal que você deve alcançar para se considerar um bom atleta? Um atleta amador, ele no máximo consegue tá correndo isso por semana, de 110 a 150 km por semana, porque eles têm que se dedicar ao treinamento e também, da mesma forma e dedicação que ele faz o treino, ele tem que também correr atrás de patrocinadores, por isso ele não consegue se dedicar totalmente ao treinamento. Perfeito. Mas a nutricionista, fisiologista, fisioterapeutas são os corpo técnico que dá todo esse suporte para o atleta. O que na verdade o fisioterapeuta faz com você? Como ele te prepara? O meu fisioterapeuta, eu faço um trabalho de manutenção já faz 5 anos. Tanto que esse trabalho eu acho que foi o responsável por eu nunca ter me lesionado em nenhum momento, mesmo trabalhando e treinando. Então a gente faz esse trabalho de manutenção com o trabalho chama uma massagem sílix, que é feita com o cotovelo para desobstruir nódulos que formam na musculatura pelo treinamento, né? E é importante que o atleta não se machuque. A maioria não tem esse trabalho, né? E a gente faz essa manutenção para que não chegue a lesionar. No caso do fisiologista, qual o conceito, como ele trabalha? A gente faz bastante testes lá, teste de suficiência cardíaca e também é levado a outros testes, exame de sangue. E todos esses são importantes para o desenvolvimento do atleta. Somada ao nutricionista. Mas uma nutricionista que, com uma alimentação balanceada, faz com que ele consiga atingir os objetivos e não desgaste durante o treino. No tempo que você já está se dedicando ao atletismo, você chegou a um patamar aí de vice-campeonato, campeão da Volta USP, da Unicep e de tantos outros aqui que você acabou me destacando, que a gente pode perceber através das páginas dos jornais que bem compuseram a sua trajetória. Agora me conta uma coisa, como que você chegou a isso e qual a satisfação do atleta quando ele venceu? Não foi um trabalho fácil, foi difícil chegar até aqui e como vai ser difícil eu passar dessa transição de atleta amador para o atleta profissional. Que o mais difícil foi chegar praticamente quase que sozinho até a elite brasileira. De agora para frente, eu tenho que focar nessas coisas que eu preciso para ter as mesmas condições que os atletas da elite brasileira e continuar treinando firme para ir tirando cada vez mais essa distância que eu estava deles, né? Praticamente no começo do meu trabalho, eles chegavam mais de 3 quilômetros na minha frente. Agora chegam coisa de 400 metros, 30 segundos. Então é o trabalho que eu estou executando agora, é um trabalho específico em provas de 5 e 10 mil metros de pista, para mais para frente estar correndo forte na rua, né? No caso, o atleta que inicia agora, aquele menininho que sonha em conseguir ser um campeão, quais as dicas de um atleta que está chegando lá? O que você me diria? Pensa assim, faça isso, se esforce dessa forma. Quais seriam as dicas de um verdadeiro atleta? Acho que a primeira dica que eu daria para um atleta que estaria começando agora é ele acreditar. E importante também seria ele ter uma referência de um atleta que veio também de lá de baixo, do exemplo de onde ele está, e deu certo. Que as crianças elas precisam de uma imagem, de um atleta para eles se espelharem. Que talvez eles possam não se tornar atletas como a gente, chegar no mesmo nível de performance, mas o que nós que pretendemos ser profissionais do atletismo,
podemos transmitir para eles são os vários fundamentos que o atletismo, no meu caso a corrida de rua, pode estar proporcionando para eles. Garra, determinação, em alguns aspectos no começo, isso pode estar trazendo bastante benefícios para as crianças. Lógico, mas você também foi garoto propaganda de algumas campanhas, exemplo do câncer de mama. O porquê sair do atletismo para chegar ao patamar de ser um garoto propaganda de algumas das campanhas que existem no Brasil? Você acha importante misturar um pouco do atleta com o social? Então, acho que essa também é uma das funções do atleta, né? Como a gente tem praticamente uma maior proximidade com a mídia, tanto jornais, revistas, televisões, a gente utiliza essa função social para estar abordando esse tipo de assunto, tanto como seja um assunto a respeito do câncer de mama, qual eu sou voluntário da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Carlos, como outros assuntos também que se dirigem à prevenção de doenças, qual é importante para todo tipo de doença. E mesmo sendo algum assunto que fuja à especificidade do atletismo, a gente pode estar encontrando esses profissionais da área para estar resolvendo esses assuntos para a gente. No caso da Corrida Integração de Campinas, você fez parte do corpo de elite. Conta para a gente como você conseguiu chegar lá. No ano passado, essa competição estabeleceu um critério, né? Que mesmo que os corredores largando do geral, atrás do pelotão premium, que era um pelotão de 500 corredores, e do pelotão de elite principal, conseguisse fazer praticamente um milagre de chegar entre os 50 primeiros, eles teriam o direito de, no ano seguinte, participar desse pelotão de elite. Aí nós largamos de trás, no pelotão geral, entre os mais de 6 mil corredores. Como no começo tinha esse pelotão premium, mais ou menos uns 500 corredores, nós começamos a conseguir fazer um movimento forte de corrida depois de 1,5 km, mais ou menos 3 a 4 minutos. Isso na rua representa mais ou menos 1 km, mais de 1 km, né? E nessa hora o pelotão principal já estava escapando um pouco, mas mesmo assim a gente imprimiu um ritmo forte depois do segundo quilômetro. E eu consegui chegar na 44ª colocação. É o que garantiu a minha colocação nesse pelotão principal nesse ano. Agora, para o futuro, sonhos, esperanças, conquistas, quais são as principais? O que passa na tua cabeça agora para o futuro? É continuar treinando, né? E mostrando meus resultados, continuar com o meu trabalho voluntário e conciliando também com a faculdade, que praticamente no ano que vem eu já começo a fazer meu curso de Educação Física, né? Também proporcionado por esses resultados que eu fiz até hoje no atletismo. Esse é um trabalho que já vem sendo executado em várias cidades, até em outros países, e eu fui feliz em conseguir também, e agora pretendo estar passando isso para as novas gerações, para que eles também tenham essa oportunidade. O atletismo como ponte. O objetivo também é a educação. Um atleta renomado que se esforça a cada dia, que levanta às 4 da manhã para poder treinar. O reconhecimento, a garra e a luta faz parte da vida de Jamaica. Um atletismo 100% são carlense.